Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Olá, ouvintes. Olha, o Balaio de Gatos de hoje é um pouco mais longo do que o normal, porém é importante explicar para você algumas coisas. Matéria, inclusive, sobre esse assunto está no site da Mais FM, nós publicamos bem cedo e na véspera, né, no dia 11, quando a gente teve acesso ao material, a gente teve que juntar tudo, analisar de novo para poder produzir a matéria para vocês, no que saiu, no caso, ontem 12, né? Hoje, 13 de novembro de 2024. Bom, mas vamos lá, porque o assunto é muito sério e muito grave, tá? Bom, a gestão de Edinaldo Lavor deixa Iguatu em crise financeira, né? O Donizete disse que quebrou o município, né? Comentou também na sua coluna diária, com dívida milionária e bloqueio judicial nas contas. Isso você já deve ter escutado, ou leu a nossa matéria, ou ouviu alguém falar. Mas nós já tínhamos alertado aqui sobre esse risco pelo menos umas 3 vezes, esse ano, tá? E a questão aqui, né, a turma que gosta de levar tudo para a política, não é uma briga entre Agenor versus Edinaldo ou Edinaldo versus Agenor, não é. Mas rapaz... Não é uma questão de disputa de espaço político, mas sim descaso com a gestão fiscal. Ou seja, era obrigação, como é a obrigação dos prefeitos durante o seu mandato, responder por dívidas de gestões anteriores ou por ações que, como esse caso, foram protocoladas quando do fim de gestões anteriores. Assim é o jogo. Tá? Tem restos a pagar, tem precatórios, tem processos em andamento, tem uma série de situações que quando o prefeito assume, ele toma conhecimento disso, ou pelo menos deveria. E parece que isso não chegou aos ouvidos do Roberto Filho no tempo necessário, tá? Pois é. E antes que a militância digital se rasgue de ódio, Mas rapaz... nas redes sociais, eu vou explicar. Então senta aí, que lá vem história trágica. E como eu postei no meu Instagram, são os detalhes que finalizam essa tragédia iguatuense, tá? Vamos lá. Isso é uma vergonha. Bom, a Prefeitura de Iguatu enfrenta um momento crítico em suas finanças, após o bloqueio judicial de 35 milhões em suas contas. Mas rapaz... A medida foi motivada por um longo processo de desapropriação iniciado em 2006, na gestão do então prefeito Agenor Neto, hoje deputado estadual pelo MDB, que visava construir casas populares em um terreno então classificado como área rural. No entanto, ao longo dos anos, a área foi reclassificada como urbana devido a obras de infraestrutura realizadas após a desapropriação, o que, na minha opinião, não faz sentido. Mas rapaz... E o que elevou o valor do terreno de R$ 99.449 pagos naquela época para mais de 12 milhões de reais. Mas rapaz... Essa era uma causa, se chegasse, fosse trabalhada juridicamente, batia na casa dos 6 milhões, na pior das hipóteses, mas conseguiram fazer muito pior do que isso, né? Mais de 6 vezes o valor que se estimaria no caso de vir a perder a causa. Isso é uma vergonha. Questionamentos sobre desapropriações são comuns em todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal. Isso não acontece só aqui não, tá? Processos de desapropriação geralmente são acompanhados por disputas judiciais, que podem questionar o valor de indenização pago ao proprietário, a destinação do terreno ou se houve desvio de finalidade na utilização da área. A questão é que a maioria das desapropriações
toma como base o valor venal, que é o valor do terreno avaliado para o pagamento do IPTU, que sempre é mais baixo que o valor de mercado. Aí começa a confusão. Bom, isso tem todo canto desse Brasil onde esse tipo de desapropriação acontece. Como eu disse, municipal, estadual e federal. O cara não quer receber aquele valor, ele entra na justiça. Demora 10 anos, às vezes 15 ou até mais, mas pelo menos o processo será analisado. Geralmente demora umas 3 gestões, né? No máximo 12 anos por aí, para pelo menos ter uma resposta em primeira instância. Esse resolveram tudo com 9 anos. Bom, Mas rapaz, a área adquirida pela prefeitura na época da gestão do prefeito, a época, no caso, Agino Neto, pertencia ao senhor Cláudio Lima Verde. E era marcada pela falta de energia e estrutura. Não tinha nada, era um matagal lá, era uma estrutura muito pequena, uma estrutura, vamos dizer assim, que não era habitada, era zona rural e tal. Após a desapropriação, foram construídas 140 casas populares, uma creche padrão do Ministério da Educação, um posto de saúde e a praça da PEC, beneficiando, sei lá, milhares de famílias de baixa renda da região. Era um novo bairro, né? Tanto é que essa área hoje se chama Novo Iguatu. Na gestão atual, sob Edinaldo Lavor, que se encerra em dezembro, o município deixou de recorrer nas fases decisivas do processo. Em 2018, já com a sentença que condenava o município ao pagamento, a Procuradoria-Geral do município não entrou com apelação, uma atitude que eliminou a chance de negociar a dívida e de reduzir o impacto financeiro da ação judicial. Fizeram nada. mas rapaz, O atraso nos recursos judiciais, a ausência de negociação junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, e o acúmulo de juros elevaram a dívida para aproximadamente 35 milhões de reais. Injustificáveis 35 milhões de reais. Como consequência, a Justiça determinou o bloqueio de contas, comprometendo os serviços essenciais do município. Bem no fim do ano. Época de 13º. Pois é. Isso é uma vergonha. A dívida somada a outros precatórios de gestões anteriores e a compromissos financeiros futuros, como, por exemplo, o milionário empréstimo da CAF, que está sob escrutínio de uma CPI, agora está no Tribunal de Contas do Estado e também no Ministério Público Estadual, né? Esse empréstimo da CAF, Corporação Andina de Fomento, que o município deverá pagar, né? Vai gerar, inclusive, um cenário também mais preocupante para a próxima gestão. Se já tinha esse problema aí, esse e outros de precatórios que somados chegam a 60 milhões de reais, não é só esses 35, tá? Isso é uma vergonha. Nós ainda temos que pagar uma dívida de 250 milhões de reais. E que aumenta, porque as obras estão andando a ritmo muito lento, aí tem que aplicar a correção contratual, que está no contrato e é legal, né? Apesar do pessoal achar que é imoral, mas é legal, que é a aplicação do Índice Nacional da Construção Civil, INCC. Ou seja, o que já era pior é o caos, né? Eu não sei se dentro do caos ainda consegue piorar mais. Bom, mas é isso. mas rapaz, Com o bloqueio nas contas e o alto valor da dívida, né? A população de Iguatu corre o risco de ver serviços essenciais comprometidos. Enquanto a nova gestão, que assumirá em janeiro, herdará uma prefeitura financeiramente praticamente paralisada. Mas piora. Existe uma planilha que publicamos no final da matéria, que está no site da maisfm.com e que pode ser baixada por qualquer pessoa, que mostra todos os precatórios vencidos e a vencer desde 2020 e que terminam em 2026, segundo ano da gestão de Roberto Filho. O detalhe é que todos os precatórios referentes ao período de 2020 a 2024, segundo nos foi informado, nenhum foi pago. E a bomba vai cair de novo no colo do prefeito eleito Roberto Filho, que foi apoiado por Edinaldo Lavor. Será que é um amigo da onça?
Meu pai do céu. Isso é uma vergonha. Pois é. Enfim, mas eu tenho alguns questionamentos. Vamos aos questionamentos. Primeiro, por que a prefeitura não recorreu? Por que, mesmo sendo citados e intimados, não apresentaram recurso na justiça? 2. Por que, durante o processo de transição, a coordenação não comunicou a Roberto Filho que esse precatório estava na iminência de ser cobrado através de busca ativa? Se informou, deveria pedir, no caso, que ele se movimentasse com celeridade. Ah, mas ainda não tinha trocado a gestão. Mas é possível que o jurídico da prefeitura pudesse entrar com um recurso, uma liminar, etc. Tinha saída para tentar abrir uma negociação de parcelamento, pelo menos. Por que não fizeram isso? Por que jogaram a bomba no colo do futuro prefeito e tentaram culpar ex-prefeito por um erro que a questão, como eu já expliquei, todo mundo questiona isso. Não gosta do valor que recebe, questiona. E essa área virou, foi beneficiada, foram feitos vários equipamentos públicos, tá? É um novo bairro. 3. Por que esconder isso do Roberto Filho? É isso que me incomoda, sabe? Que aliado é esse que, no apagar das luzes, no momento da troca de inquilino da prefeitura, deixa que apronte uma quebradeira dessas, quando o Roberto Filho tem falado sobre economizar, evitar o desnecessário, dialogar, prometendo, inclusive, austeridade fiscal? Isso é uma vergonha. Por quê, hein? Pois é. Eu sei, gente, que errar é humano, tá? E que colocar a culpa nos outros é fazer política. Mas essa não é uma questão, repito, de disputa e vingança entre pessoas como Edinaldo e Agenor. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá? É uma questão fiscal. Mas, rapaz, de gestão fiscal, né? Que acaba matando o financeiro de uma gestão no apagar das luzes. Quem pensa assim, tá? Que isso está correto, segue o ditado que diz, abre aspas, ele derruba a casa só para fazer poeira pro vizinho, ponto, fecha aspas. É isso, tá? O problema é quando essa poeira suja uma cidade toda, inclusive as pessoas. mas, rapaz, A gestão municipal ainda não se manifestou sobre o assunto, mas a assessoria do deputado Agenor Neto comentou a situação, relembrando a desapropriação e defendendo as ações de infraestrutura que foram feitas na gestão dele. Abre aspas. Quando fizeram essa desapropriação para construir casas populares, saiu por 98 mil. Era uma área rural em Iguatu. Realizaram obras significantes, diz a informação, como a abertura da avenida margeando a Sabino Antunes e a criação de uma praça de esporte e cultura, que é aquela praça que eu falei, a praça do PEC, né? Para beneficiar a população que vivia há mais de 40 anos nas margens do rio Jaguaribe, fecha aspas. Foi o que eles explicaram. Agenor Neto ainda criticou duramente a administração atual, afirmando que, aspas, a gestão de Edinaldo Lavor, por interesses financeiros e ganhos obscuros, não recorreu, fecha aspas, pontos, finalizou o deputado. mas, rapaz, A situação em Iguatu é um exemplo claro de falhas na gestão pública, que poderiam ter sido evitadas, deveriam, inclusive. A desapropriação foi feita com o objetivo de construir casas populares, melhorar a infraestrutura, o que é uma boa ação para o crescimento da cidade, sim. No entanto, o problema começou quando o valor do terreno foi reavaliado como urbano, depois de melhorias já feitas na região. A prefeitura, por não ter contestado esse aumento, acabou assumindo uma dívida muito maior do que o supostamente esperado. O erro foi não tomar providências para reduzir essa dívida, como recorrer judicialmente ou negociar com o Tribunal de Justiça. Seu juiz, a coisa vai ficar complicada, esse valor não dá para a gente, vamos negociar aqui, a minha capacidade de pagamento não suporta. Nada disso foi feito. E se ficar claro que houve desídia, aqui um parênteses, né? Essa palavra vem do latim, e do latim desidiae, e quer dizer postura de quem está sentado, ociosidade, inércia, indolência e preguiça.
fecho parênteses, tá? Além de desinteresse ou até suposta má-fé por parte dos responsáveis, é possível que se caracterize, inclusive, crime de improbidade administrativa. Isso é uma vergonha. É isso, pessoal. A situação que era ruim ficou pior. E depois, antes de, digamos assim, piorar muito, virou o caos. Não deu nem tempo de tentar se acostumar, tá, com o pior. Já vem o caos. Tá complicado. A gente não pode nem dizer feliz 2025. O que a gente pode dizer é tomara que acabe logo. Pois é. Amanhã eu trago o assunto da PEC, né, que pretende acabar com a jornada de 6 dias trabalhados por um de descanso. Eu tive o cuidado de postar no site da Mais FM uma matéria sobre isso para que você não perca a oportunidade de ficar por dentro do assunto e, obviamente, cobrar do seu político, daquele que você elegeu, né, que ele apoie essa ideia. Muita gente está apoiando isso nas redes sociais, virou uma onda, né? Uma onda muito forte, e acredito eu que só o pessoal do PL, né, que é o partido ligado ao Bolsonaro e à direita, ou extrema direita, é que não apoia isso, né? Então, por isso eu peço desculpas por mais esse adiamento. Está na pauta, a gente vai tratar disso aqui, mas como este assunto era muito urgente, a gente suspendeu a apuração para poder cuidar desse problema. Como eu disse, não posso dizer feliz 2025, mas posso torcer para que isso acabe logo. Pois é, aí depois a gente vê o que sobrou. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, especial, mais longo, porém informativo. Todos os detalhes e documentos estão no site da maisfm.com para você complementar aquilo que a gente está trazendo para você de informação. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!